Olá, vamos prosseguir hoje a discussão que vimos fazendo a respeito do texto de Marx, Salário, Preço e Lucro. Vimos no vídeo inicial que Marx está refutando as argumentações de John Weston, segundo a qual os salários seriam grandezas fixas. Marx está procurando demonstrar que nem o salário é uma grandeza fixa, assim como também não é uma grandeza fixa a produção de mercadorias ou a quantidade de dinheiro que circula no interior da economia a fim de permitir as transações capitalistas. Marx prosseguirá esta discussão no item 3 deste texto, onde ele discute a questão dos salários e dinheiro. Ele retoma aqui uma discussão que reaparecerá no capítulo 3 do Capital, ou seja, como que podemos explicar a quantidade de dinheiro em circulação no mercado. Uma das dificuldades da leitura deste texto é de que Marx, por ser extremamente detalhista, fornece dados que muitas vezes podem levar a uma dificuldade de apreensão do seu argumento. Razão pela qual nos deteremos aqui no raciocínio central de Marx e não nos pormenores que ele apresenta para sedimentar o seu argumento. Sobretudo porque ele vai para dados numéricos, para dados econômicos, que poderiam muito mais dificultar do que esclarecer a leitura. Neste capítulo 3 de Salário, Preço e Lucro, capítulo este que se intitula Salários e Dinheiro, Marx, mais uma vez, reprova os argumentos de John Weston. Diz ele, Weston disse que ao produzir-se uma alta geral dos salários em dinheiro, se necessitará mais dinheiro constante para pagar os próprios estes salários que subiram. Sendo a quantidade de dinheiro circulante uma quantidade fixa na leitura de Weston, como será possível pagar com esta soma fixa de dinheiro circulante uma soma maior de salários que deverão ser recebidos também em dinheiro? Em princípio, prossegue Marx, a dificuldade surgia no argumento de Weston no sentido de que, ainda que subisse o salário, o dinheiro do operário, a quantidade de mercadorias que lhe correspondia era fixa. Agora surge um outro problema no interior da argumentação de Weston. Surge que do aumento dos salários em dinheiro, apesar de existir um volume fixo de mercadorias, há a possibilidade destes salários aumentarem. Como que Weston vai resolvendo estes embrólios? Para Marx, este problema a respeito da circulação do dinheiro não tinha nada a ver com os objetivos perseguidos pelos esclarecimentos que ele está procurando estabelecer neste texto Salário, Preço e Lucro. De qualquer maneira, ele procura enfrentar o problema para mostrar como que o argumento de Weston de que a quantidade de dinheiro é fixa, assim como os salários não poderiam, teoricamente, ser elevados, são duas ideias totalmente falsas. Cita como exemplo, para desmentir ou para refutar, melhor dizendo, o argumento de Weston, Marx recorre ao próprio desenvolvimento da economia inglesa naquele período. Dirá ele, em vosso país, portanto, na Inglaterra, graças à extensão e concentração do sistema bancário,
se necessita muito menos dinheiro circulante para pôr em circulação a mesma quantidade de valores e realizar o mesmo número de operações. Marx aqui está se referindo ao seguinte: se existe uma determinada quantidade de valores que foram produzidos, por exemplo, 100 milhões, o que corresponderia em termos de valores a 100 milhões em unidade monetária, não é necessário você emitir 100 milhões em dinheiro, desde que o processo de compra e venda se realize continuamente. Pode-se operar com uma menor quantidade de dinheiro na economia e que esta menor quantidade equivaleria aos 100 milhões em valores que foram produzidos. Este é o raciocínio que ele está procurando apresentar aqui. Desde que a circulação flua, a quantidade de dinheiro necessário na economia não será elevada. Pode ser até uma quantidade reduzida de dinheiro. Daí que ele vai afirmar que, graças à extensão e concentração do sistema bancário, se necessita muito menos dinheiro circulante para pôr em circulação a mesma quantidade de valores e realizar o mesmo ou maior número de operações. No que concerne, por exemplo, aos salários, prossegue Marx, o operário fabril inglês entrega semanalmente seu salário ao vendeiro, ao comerciante, ou aquele que vende para ele os produtos de primeira necessidade. O operário fabril inglês entrega semanalmente seu salário ao vendedor dos produtos de primeiras necessidades, que, por sua vez, envia este dinheiro que recebeu do trabalhador para o banco. O banco, por sua vez, devolve semanalmente ao fabricante este dinheiro, que volta para os bolsos do operário, sob a forma de salários, e assim sucessivamente. Aqui, Marx está apontando para um circuito contínuo e bastante intenso do processo de circulação de mercadorias e de dinheiro, e do dinheiro. Graças a este mecanismo, prossegue Marx, o salário anual de um operário pode pagar-se com apenas um soberano, ou seja, com uma unidade monetária específica, que recorra todas as semanas o mesmo ciclo. Portanto, não é necessária uma grande quantidade de notas de dinheiro para fazer circular uma determinada economia. É necessário, sim, que esta economia tenha um fluxo contínuo de compra e venda, de tal modo que o dinheiro saia do bolso do assalariado e possa voltar novamente ao bolso do assalariado, e assim sucessivamente. O mesmo soberano, no sentido da unidade monetária com a qual Marx está trabalhando, o mesmo soberano não vai parar tão rapidamente nas mãos do banqueiro, nem retorna com tanta prontidão ao capitalista industrial. Por isso, no lugar de um único soberano, talvez seja necessário colocar em circulação um pouco mais de soberanos, ou seja, um pouco mais de moedas. Ele está dizendo o seguinte: saindo da hipótese de que a circulação é uma circulação adequada, plena, rápida, ligeira, é necessário olhar para a economia real. Na economia real, a circulação das mercadorias não se processa com esta perfeição. Pode acontecer, por exemplo, como trabalha Marx no capítulo 3 do Capital, que um determinado indivíduo que recebeu uma determinada quantidade de dinheiro pela sua mercadoria não esteja disposto a gastar este dinheiro com uma outra mercadoria. No capítulo 3, Marx cita, por exemplo, um vendedor de casaco vende o casaco
adquire com este dinheiro a possibilidade de comprar Bíblias. E aquele que recebeu o dinheiro pela Bíblia vai gastar o dinheiro comprando aguardente, ou comprando vinho, ou comprando cachaça, ou seja lá o que for. Nesse sentido, se tem um circuito de compra e venda, compra e venda. Marx está dizendo, horas, mas a economia real não funciona assim. Pode ser que aquele que vendeu a mercadoria perceba que não há mais possibilidade de vender tão logo novas mercadorias do mesmo gênero e resolva entesourar o dinheiro. Isto vai fazer com que esse dinheiro não esteja mais em circulação, o que vai, por sua vez, exigir que sejam rodadas mais algumas notas de dinheiro para entrarem em circulação e dar conta das necessidades da mercadoria. Observemos, por exemplo, o que acontece com moedinhas. Há um hábito de se guardar moedas no cofrinho ou dentro de um pote, e as moedas vão ficando lá acumuladas. Isto significa que estas moedas não estão entrando em circulação. Daí que será necessário emitir, por exemplo, mais moedas de R$1 para permitir que as mercadorias continuem circulando. Fornecer aqui um exemplo bastante básico e bastante grosseiro até. Continuando, dirá Marx, portanto, que o mesmo soberano, portanto, a mesma moeda, unidade monetária, não vai parar tão rapidamente nas mãos do banqueiro, e muito menos retorna com tal velocidade para o capitalista industrial. Por isso, no lugar de um único soberano, talvez seja necessário colocar em circulação outros 3 soberanos. Deste modo, comparado os países do continente com a Inglaterra, por exemplo, pode-se ver em seguida que os salários em dinheiro, eles podem exigir tanto uma maior circulação de moedas, como também uma menor circulação de moedas. Marx coloca alguns dados mostrando que o dinheiro ele não existe apenas na sua forma física, monetária. Ele pode também assumir outras formas, como é o caso de papéis, notas promissórias e tudo mais, o que vai exigir também que, em determinado momento, se tenha mais dinheiro ou menos dinheiro em circulação. Pode ser que alguém faça uma compra e assine uma promissória de pagar apenas daqui a 3 meses. Só que para produzir novas mercadorias, aquele capitalista precisará de mais dinheiro, uma vez que só receberá depois de alguns meses. Isto vai exigir que ele tenha dinheiro em bolso para continuar realizando a produção. Portanto, trabalhar com a ideia de que o dinheiro é uma quantidade fixa no interior da economia é um equívoco, segundo vai demonstrando Marx. Para ele, o valor e o volume das mercadorias postas em circulação e, em geral, a quantia das operações em dinheiro que estão acertadas variam diariamente. A quantidade de bilhetes de banco emitidos, por exemplo, notas promissórias e tudo mais, ou mesmo cheques, varia diariamente. A quantia de pagamentos que se efetua sem ajuda do dinheiro, por meio de letras de câmbio, cheques, créditos colocados em livros, créditos colocados em compromissos assumidos junto aos bancos, varia diariamente. Na medida em que se necessita acudir ao verdadeiro dinheiro em metal, a proporção entre as moedas que circulam, as moedas e os lingotes guardados em reserva ou entesourados nos sótãos dos bancos varia diariamente. A soma do ouro absorvido pela circulação nacional e enviado ao estrangeiro para os fins de circulação internacional varia diariamente. Portanto, o dogma pretendido por Weston de um volume fixo dos meios de pagamento é um tremendo erro, incompatível com a realidade econômica de todos os dias.
seria necessário que o Weston se informasse corretamente a respeito das leis que permitem aos meios de pagamento adaptar-se às condições que variam constantemente. Neste sentido, Weston está ancorado em uma falsa concepção acerca das leis da circulação monetária e, portanto, este argumento não se sustenta, assim como o argumento de Weston de que os salários são fixos e que, portanto, seria extremamente negativo para a economia se esses salários subissem. Seria prejudicial à economia se também os salários subissem. Marx avança no capítulo 4, discutindo oferta e demanda. Portanto, oferta e procura. Neste sentido, observa ele que o Weston continua repetindo seu dogma de que a redução dos meios de pagamento operada pela elevação dos salários, caso estes acontecessem, determinará uma diminuição do capital, etc, etc, etc. Para Marx, Weston se declara contrária à subida dos salários ou aos salários altos que resultariam em consequência desta subida. Mas o Weston não explica o que é um salário alto ou o que é um salário baixo. Quais são as referências que podemos adotar para classificar se um salário é elevado ou se um salário é muito baixo? Ou como pergunta sinteticamente Marx, o que são salários altos e o que são salários baixos? Responde ele, ou coloca ele a questão. Se um salário de 5, suponhamos que a unidade monetária seja reais. Se um salário de 5 reais é baixo em comparação com um salário de 20 reais, o de 20 reais será, todavia, mais baixo em comparação com um salário de 200 reais. Para Marx, Weston não poderia dizer-me por que se paga uma determinada soma de dinheiro por uma determinada quantidade de trabalho. Este é um outro problema que aparece na leitura de Weston. Do mesmo jeito que ele não consegue definir o que é um salário baixo e o que é um salário elevado, ele não consegue definir de onde vem o valor do salário. Para Weston, o valor do salário vem da lei da oferta e da procura. Marx procurará demonstrar que este argumento não se sustenta. Não é pela lei da oferta e da procura que se estabelece o valor da força de trabalho. Neste sentido, dirá Marx a respeito de Weston. Weston não poderá dizer-me por que se paga uma determinada soma de dinheiro por uma determinada quantidade de trabalho. Se me contentasse que isto é regulado pela lei da oferta e da procura, lhe pediria que me dissesse por qual lei se regulam, por sua vez, a oferta e a procura. As relações entre a oferta e a procura do trabalho, observa Marx, se encontram sujeitas a constantes flutuações. Portanto, mais uma vez, não são fixas. E com elas, flutuam os preços do trabalho no mercado, ou seja, a quantidade de dinheiro recebida por um trabalhador para dar conta das suas necessidades vitais cotidianas. Se a demanda excede a oferta, portanto, se a procura por força de trabalho ela é maior do que a quantidade de força de trabalho disponível, se a demanda excede a oferta, sobem os salários. Se a oferta rebaixa a demanda, os salários baixam. Ou seja, se há mais trabalhadores se oferecendo no mercado do que demanda por força de trabalho, os salários caem. Porém, se tomais a oferta e a demanda como lei reguladora dos salários, isto levaria a equívocos.
E, além disto, trata-se de uma grande inocência para Marx. Por que se dá uma determinada soma de dinheiro por determinada quantidade de trabalho? Esta é a questão central. Seria um equívoco, diz Marx, crer que o valor do trabalho ou de qualquer outra mercadoria se determina, em última instância, ou em último termo, pela oferta e a demanda. A oferta e a demanda não regulam mais do que as oscilações passageiras dos preços no mercado. Explicam apenas porque o preço de um artigo no mercado sobe acima do seu valor ou cai abaixo dele. Porém, não explicam jamais este valor em si. Observemos que aqui Marx está apontando para a necessidade de desvendar a teoria do valor, ou seja, ele está caminhando no sentido cada vez mais profundo de problematizar à luz do tempo de trabalho socialmente necessário para realizar as condições de produção e reprodução do capital. Está caminhando no sentido de extrair os elementos que permitem compreender a mais-valia. Portanto, o trabalho excedente não pago e o próprio valor da força de trabalho e também o que é efetivamente o salário. O salário não se define, portanto, pela lei da oferta e da procura, ainda que no mercado possam existir oscilações de preços das mercadorias. Elas podem ser vendidas com preço maior ou menor. Portanto, um preço que expresse monetariamente, que esteja monetariamente acima do seu valor de produção, ou que monetariamente esteja abaixo do seu valor de produção. Mas não é o preço que determina o valor da força de trabalho, ou seja, é a expressão em dinheiro de quanto o trabalhador receberá pelo valor da sua força de trabalho. No instante, prossegue Marx, no instante em que a oferta e a demanda se equilibram e deixam, portanto, de atuar, o preço de uma mercadoria no mercado coincide com seu valor real, com o preço normal em torno ao qual oscilam seus preços no mercado. Observemos que Marx não está confundindo valor e preço. Preço é apenas a expressão monetária do valor. Se queremos, portanto, investigar o caráter deste valor, não temos que nos preocupar dos efeitos ou com os efeitos transitórios que existe na oferta e procura, e como que estes efeitos eles se traduzem nos preços no mercado. E outro tanto caberia dizer a respeito dos salários e dos preços de todas as demais mercadorias. Portanto, Marx está acentuando aqui que é necessário descobrir a origem do valor. E para descobrir a origem do valor, é necessário escapar da falsa ilusão de que este valor é definido pela lei da oferta e da procura. São dois itens a mais que integram esta discussão de Marx no texto Salário, Preço e Lucro. Discutimos aqui o item 3, que tem por título Salários e Dinheiro. Como também discutimos o item 4, ou capítulo 4 deste texto, que se chama Oferta e Procura. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas. Divulguem o nosso canal, caso gostem dos nossos vídeos, uma vez que eles têm por finalidade básica estimular a leitura de textos clássicos que são cada vez mais abandonados na formação ofertada aos jovens estudantes e aos jovens pesquisadores. Nos vemos em breve. Até uma próxima.